Quarto de Cima, 59 para você que está no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. A gente também está no youtube.com/Pedro Veiga. Você vê no formato de vídeo. E para quem está vendo o vídeo, por favor, segue o canal, dá uma curtida no vídeo, porque hoje tem uma pessoa que eu não preciso de introdução nenhuma. Pessoa muito especial. Eu finalmente consegui. Ziza Fernandes, e aí, tudo bem? Eu já começo com finalmente. Ai, misericórdia! É um finalmente porque tem uma, né? Teve um caminhozinho aí que o Senhor providenciou. Que a pessoa que demora, a pessoa que tá assim, ó, né? Assim, prova a tua esperança, prova, né? Mas no final você fica melhor, olha que coisa boa. Não, e você sabe muito bem que eu te falei, cara, será que eu tô muito chato toda hora perguntando e tal? Mas é porque faz parte da rotina também a sua vamos ver a hora que dá. E aí, a Mônica depois veio falar comigo. Desculpa, porque eu tinha falado, não sei o quê, aquela coisa, mas deu tão certo, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Não tinha outro caminho para ser, né? E aí você estava me contando algumas coisas super interessantes. Primeiro, você está em São José dos Campos, que é um lugar que eu gosto. Tem primo meu que mora ou morou aí, depois foi para a França. Sério? É um lugar bonito, assim, eu gosto. Sério, eu adorei ter mudado para cá. Eu morava em Curitiba, né, no Paraná. E venho, assim, sou paranaense, eu sou de Moreira Salles, interiorzaço do Paraná. Depois eu me mudei para Curitiba para estudar musicoterapia, estudar educação artística. E morei 19 anos lá. Quando eu mudei para cá, eu senti muita diferença de cultura. Muito. Eu lembro o primeiro dia que eu mudei para cá. Eu moro num condomínio, estou no 24º andar. E vazia a casa, tinha um joguinho de copo, uns pratos de papel. Aí, primeiro dia de mudança, toca a campainha, minha vizinha, com um prato de torresmo. Vizinha, bem-vinda! Nossa, assim, tem uma coisa bem... Uma característica de interior, na verdade, né? Porque... Sensacional, né? Gente, mudei pro lugar certo. Você é minha vizinha, primeiro me oferece torresmo. Olha como é linda. E linda ela. Às vezes eu tô aqui tocando piano, às vezes eu tô cantando, eu paro. Ela toca campainha. Vixe, tá alto, vai reclamar, meu Deus do céu. Vizinha, não para não, vizinha. Por que você tá parando? Nós estamos aqui almoçando com música ao vivo. Não para, vizinha. Muito engraçado. Eu quando eu tinha 13 anos, eu morava em Copacabana, num prédio também assim. E aí eu tocava e ficava um pouco também, assim, pensando, será que tá incomodando? Aí uma vez eu fui à janela, a vizinha do prédio, assim, do lado. Olha, tá maravilhoso, hein? Não se preocupa não, tá ótimo. Eu, poxa, que bom, porque às vezes tinha aula, aquela coisa de ficar fazendo escala, a vida toda. Você estudou piano também? Estudei. Fiz o conservatório todo. Depois eu fiz um tempo de especialização em piano erudito. Fiz com o professor Paulo Giovannini, no Paraná. Eu estudei no Conservatório Santa Cecília, em Maringá, no interior do Paraná. Depois fiz um tempo de especialização com o professor Paulo, na época era o Centro de Música da Universidade Estadual de Maringá. Depois eu me mudei para Curitiba para fazer musicoterapia. Sou formada em musicoterapia, e fiz engenharia civil. Caramba, sério? Você fez a engenharia civil toda? Eu fiz até o 4º ano. Mas, cara, você é uma surpresa, porque, assim, pra mim, né? Porque, caramba, quanta coisa. Primeiro, musicoterapia tem tudo a ver com os meus filhos. A gente fez muito tempo e depois achei que não estava rendendo muito, né? Porque os dois autistas, eu estava te contando. E psicóloga, agora já vai entregar o mestrado. Eu não sou psicóloga, sou musicoterapeuta, estou mestranda em psicologia. Maluco isso, né? Eu posso ser mestre em psicologia sem ser psicóloga, eu posso. Ué, então, mas vai ser psicóloga de qualquer modo, né? Sim. Mestre em psicologia na área de cognição. E fiz um tempo de educação artística na Federal do Paraná, em Curitiba. Porque eu fiz musicoterapia. Que isso? Eu tô me sentindo assim um vagabundo. Tanto que você fez de coisa e faz de coisa na vida, gente. Eu tava achando assim, só a carreira de cantora já toma todo o tempo. Como é que você consegue organizar tudo isso? Eu acho que tem uma coisa da disciplina, assim, tem uma coisa... Pode pôr aqui, viu, Alê? Não tem problema não. Eu acho que eu tenho uma coisa... Gosto, sou amante do conhecimento, amo aprender, amo estudar. Não sou uma pessoa que tem uma relação insolente, assim, com o tempo, sabe? Acho uma coisa muito sagrada, por isso que até foi difícil, assim, a gente marcar, demorou um pouquinho, porque
Sim, com certeza. Bem sulista, bem disciplinada, assim, tem que fazer isso, bora fazer. Tudo tem começo, meio e fim, tem que chegar no fim também. Não dá para só ter iniciativas, tem que ter acabativas. Então, isso, assim, isso sempre me ajudou muito. Acho que a cultura do Sul também me construiu, me ajudou a andar com gente que também era muito comprometida com a própria habilidade, com a própria vida. Eu acho que eu sempre tive essa coisa terapêutica, assim, de amar o tempo e tirar proveito dele ao máximo, né? E de pensar no futuro, vivendo um presente bem, assim, né? Você acha que você aprendeu isso em casa ou mais, assim, na juventude fora de casa? Esse work ethic, que é, tipo, exatamente, né? Ética, né? De respeitar e de trabalhar com afinco. Cara, é verdade que eu tenho uma mãe bem exigente, né? Uhum. É verdade que a vida me foi exigente através da mãe que eu tive. Minha mãe é bipolar. Então, eu tive desde muito nova, eu fui muito exigida a dar conta das irregularidades, rompantes, interrupções dos processos de casa, de família, né? E eu acho que isso me fez uma pessoa disciplinada para aguentar, me fez uma pessoa resiliente desde nova, entende? A coisa foi muito tensa e muito difícil em casa desde muito novinha, assim. Sim. Muito novinha, que eu digo 12, 13 anos, eu já tinha que lidar com coisa de adulto. Pois né? Com dramas mesmo, por exemplo, tentativas de suicídio, de violência, de coisas dramáticas mesmo. Uhum. E eu acho que isso me fez assim, eu preciso dar conta disso aqui, mas eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, se eu dou conta disso aqui, eu tenho que me organizar para fazer isso que eu quero fazer. Resumindo, eu acho que o constrangimento da vida, o aperto da vida, me ensinou a aproveitar mais o tempo, assim. Mas o sofrimento traz bons frutos, né? Porque eu, inclusive, acompanho muito um podcast americano do Joe Rogan. Ele é comediante, ele é comentarista de luta e ele tem esse maior podcast do mundo, é o dele. E ele entrevista muita gente de área de saúde, dentre outras pessoas, assim. Mas é uma coisa que ele fala que me marcou. Ele fala, cara, a pior coisa que você pode fazer para alguém é dar uma herança para um jovem, porque ele não está pronto. Eu estou fazendo um paralelo porque você imagina, se o jovem tem muito conforto, ele não sabe viver por conta própria. Não, enquanto que as pessoas ficam com pena, coitado, tá sofrendo. Mas essa que sofre mais, tem mais. Uma coisa na logoterapia muito interessante, que é a função da frustração na alma humana, né? Que a gente está se tornando cada vez mais nós estamos ficando adeptos a essa cultura moderna de facilitadores, né? Onde é mais rápido, mais fácil, é onde eu acho que vai ser mais eficaz. E o Viktor Frankl disse ao contrário, assim, onde a frustração tem uma função absolutamente estruturante na alma humana. E através da frustração é que você também se ajusta a postura diante do nous da vida, que o Viktor Frankl chama nous de o lugar da espiritualidade, o lugar da experiência divina, né? Sem a frustração, a experiência divina não é real, entende? E por isso que tem, às vezes, muita gente busca a Deus para poder, pedindo que Ele nos livre, né? Dos sofrimentos, das dores, e as pessoas não permanecem muito numa experiência real com Deus, porque a experiência de Deus também passa pela frustração, e muitas, né? É a história da Bíblia, né? Se você for olhar os caras da Bíblia passaram várias frustrações. Moisés, gente, rala a vida toda, rala, de da terra prometida, nosso Senhor, vai entrar não, querido, quem vai entrar é o Josué, imagina! Não, ele liderou um povo por 40 anos, né? Mas depois chega lá na hora, morre. Nadou, morreu na praia, Pedro. mas não por fracasso dele. Eu acho que, assim, talvez tenha dado até mais sentido, né? Ele só se doou, só. Ele não teve nem colher os frutos. Uma coisa de marketing. É legal também quando a gente pensa que o sentido da vida está fora da gente. Você deve saber muito disso, porque com as suas crianças, por exemplo, a exigência que o que a vida te arranca, Pedro, por causa dos filhos que Deus te deu, não arrancaria de outro homem, entendeu? Então é um negócio assim, um negócio da providência para a qualidade de cada alma, assim, que a gente só vai entender no paraíso. A gente às vezes pensa, pô, Deus, que sacanagem que é essa aqui, né? Que injustiça que é essa aqui? Mas às vezes, para o temperamento, para a personalidade do Pedro e da esposa dele, só esses filhos tirariam o melhor do Pedro e da esposa, né? Assim como a mãe que eu tenho, né? As pessoas perguntam, nossa, Ziza, como você é forte, né?
E a primeira pergunta que me vem à cabeça é assim, como é que é tua mãe? Né? Primeira pergunta, não falo, mas eu penso assim, porque as dificuldades que eu vivi com a minha, pô, me construiu demais, cara. Nossa Senhora, me fez disciplinadíssima. É tudo perspectiva, né? Eu acho que aquele dito que Deus dá a cruz conforme a pessoa foi capacitada, mas tem um lado bom da coisa, né? A gente é capacitado e a gente pode viver aquilo, e de repente a realidade do outro eu acho dificílima. A gente olha tanto para a grama do outro e acha mais verde, quanto para as dificuldades do outro e fala, poxa, eu não sei se eu saberia lidar com isso. Então, assim, a gente vai se acostumando. Eu acho que para filhos especiais ou não, tanto que a minha filha mais nova não é, a gente aprende a ser pai e mãe, né? E eu acho que não é uma coisa que a gente chega pronto. Até para aguentar o recém-nascido chorando de noite, a gente tem que aprender a acordar, aprender a botar para dormir, aprender as coisas, né? Então dizem, mas que cruz você carrega? Não é, porque Deus ele vai gradativamente preparando e fazendo a gente estar pronto. Não é uma coisa que tipo, não, eu nasci pronto para ter filhos autistas. Não é. É o processo, né? E aquela coisa da dor que você falou, eu acho muito interessante, porque sabe que uma das coisas que mais me converte para Deus é que a explicação que você deu espiritual, né? Você vê a Bíblia, todos os caras da Bíblia tiveram sofrimento. E aí eu faço paralelo com a natureza, a ciência, né? O que se conhece do natural é Deus também, porque a humanidade não evolui se não tiver dor. Você imagina um sujeito lá nas cavernas. Se ele nasce e cresce e ele não tem necessidade nenhuma, ele fica lá e morre. Mas ele precisa comer. Ele precisa encontrar outros, ele precisa se reproduzir. Exatamente. Se a gente não sai do lugar, né? A gente não faz nada. Se você não tem dor, você não se mexe. Pega lá. Tem café aí pra você também ou não? Eu tô nos dias que eu não tô mais podendo, que eu tomo tanto café. Sério? Eu comecei a ficar com um negócio de um refluxo, agora eu tô só num café beneditino aqui. E aí, um café beneditino, ó. Olha, São Bento. Sacra Pai Bento. Lindo. São as monjas aqui de São Paulo que fazem, os monjas beneditinos. Eu falo que o café aqui é exorcizado. Tô no meu chazinho aqui e tô na castanha, porque eu tô fazendo jejum intermitente. Você deu emagrecidona, né? Você lembra de mim, gordo? Lógico, gente. 130 tava. Sério? Agora eu tô com 88. Bom, eu não emagreci tanto, né, gente? Não ia sumir. Mas no confinamento agora, eu emagreci 6 quilos. Não, então, eu tô há 2, 3 semanas, aí eu desci 6 quilos agora, porque eu tava com 94 e tal. Mas é porque eu fiz bariátrica, eu tava enorme. E aí, só que a doutora disse, bom, você vai pesar no final 93,5. E foi dito e feito. Eu, sem fazer força, parei ali. Uma coisa, nem sei como é que ela sabe isso. Aí dali por diante, eu ainda tô gordo, eu preciso pesar 80, sei lá. Então eu até admito 85, mas eu tô tentando descer de 85 para poder ter um buffer zone, assim, tipo um espacinho para comer o que eu quero. Agora deixa eu perguntar de você uma coisa. Bora. Porque eu acho tão interessante, o Wilde vive falando de você, o de Fábio. Eu vi a live de vocês, eu achei linda. A live. Eu achei lindo, e colei várias coisas que eu quero falar contigo aqui, que eu achei assim, interessantíssimo. E eu até fiquei com inveja, porque vocês são tão amigos, vocês se conhecem há tanto tempo, entendeu? Que eu fiquei, caramba, eu vou conversar com a Ziza, não vai chegar aos pés, assim, mas vamos tentar, né? Sim, porque quem se conhece tem mais intimidade, né? Então, assim, rola mais, assim, o papo e tal. Mas eu queria saber do teu começo, porque aí cronologicamente a gente vai chegando nos pontos, assim. Como é que foi? Assim, você começou, descobri que eu sou cantor, quero ser ministra de música. Comecei como tecladista, eu tocava no grupo de oração da minha cidade. E aí, faz tempo, né, meu filho? Faz tempo, deixa eu deixar claro, vai levar um susto agora. Aí teve os primeiros retiros de músicos do Paraná com o Eugênio Jorge. Foi o primeiro retiro. Sim, sensacional, então. Que eu fui, aí eu fui tecladista, e aí eu fui lá, aqui, ó, tocando lá no retiro, tranquilo. Aí o senhor Eugênio Jorge resolve compor uma música. Aí ele começa: eis que faço novas todas as coisas. Não, é mentira. Que faço novas todas as coisas. Eu tô tocando. A vida que brota da vida. Meu Deus, ele compôs isso na hora ali? E eu tocando.
Caramba. Então você é coautora. Quanto eu sou da idade da pedra. Não, você é coautora da música, então. Na verdade, eu não tinha nem forma. noção que era isso. Para mim, sempre foi do Eugênio, não tem nem Não. A situação você estava harmonizando ali e ele foi fazendo a música, claro. Teoricamente, digamos que eu sou realmente coautora e a Melinha ia escrevendo a letra no quadro negro, na frente, fez na frente de todo mundo a música. Então, eu comecei assim, tocando. Mas você era nova também. Tinha 17 anos, 17 para 18, eu era absolutamente tímida. Não abria minha boca, Pedro, eu era muito tímida, Sério? Muito, e aí aos poucos o Eugênio foi me abrindo portas. Depois eu tenho um grande amigo no Paraná que se chama Sidney Teres, que me levava para tocar violão e cantar. Tocar violão sempre foi de ouvido, nunca estudei violão, eu sou ruim, eu assim, eu sirvo. Assim, olha, eu também isso violão não sei nada. Também. Não, eu vou na raça, assim, agora tocando nas missas do Padre Fábio, eu só passo vergonha. Mas meu Senhor, te ofereço a minha vergonha, porque é isso que eu tenho, e não tem como ninguém entrar aqui para tocar. Mas quem é formado em música não passa vergonha, não. Não, não sei tocar violão, mas... comenta das missas assim, que voz linda! Eu, graças a Deus que a voz salva. Assim começou, o Eugênio começou a me abrir portas e um dia eu trabalhava num acampamento nos movimentos da minha paróquia que se chamava Evangelização 2000. Não sei se você já ouviu falar, faz tempo, né? Acho que sim. A gente não tem uma idade muito diferente, não. Eu tenho 40 anos, 14 anos, imagina. Tem 40 anos. Que bom que você acha que a gente tem a mesma idade, tá ótimo. Deixa assim. É parecido, né? A idade não é muito longe, não. De 48 e meio, quase 49. E aí, mas não é. O que aconteceu? Eu trabalhava num acampamento juvenil dentro desse movimento. E aí, esse era um tipo de trabalho que ia para o meio das florestas, assim, e levava a galera para fazer uma experiência de Deus através da natureza. E aí tinha determinados momentos nesse acampamento e que as músicas eram muito feias, cara, me dava nervoso. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a compor para esses determinados momentos nos acampamentos, não tinha a menor pretensão de cantar na vida, estava fazendo engenharia, tinha a menor pretensão. E aí, quando um amigo meu que hoje mora em Lisboa, Marcos Ataíde, me disse, eu queria documentar essas músicas do acampamento, topa? Lá no Rio Grande do Sul, era Porto Alegre, onde tinham esses acampamentos também, tinha no Paraná e tinha lá. E vinha de Franca, foi o Martim Valverde que trouxe para o Brasil. E aí eu falei, vamos. Aí a gente ficava sempre hospedado na casa dele, e era aquela quarta e sala, a gente dormia no tapete da sala, assim, bem coisa de irmão, bem coisa de amigo. Legal. Aí um dia ele falou assim, vou te levar para o estúdio amanhã para gravar, da Rádio Nova Aliança. Falei, eu estudar rádio? Rádio Nova Aliança. Meu Deus, eu era mega fã, né, da Rádio Nova Aliança, existe hoje, super, super boa. Beleza, fui eu para o estúdio com o Marcos, aí eu entrei, primeira vez que eu entro no aquário de um estúdio na vida, e ele pergunta assim, grava as músicas do acampamento? E eu gravo, com o violãozinho aqui, ó, microfone, violãozinho, e eu. Qual que você quer? Aí ele disse assim, todas. Tá bom, todas. E aí eu fui, acho que umas 20 e poucas, assim, uma atrás da outra. E levou um susto, porque ele não sabia que eu tinha tanta música, entendeu? Ele não sabia que eu já feito tanta coisa pelos acampamentos. Eu, tímida, né, não falava muito. E nisso, enquanto eu estava gravando, ele ligou para o Azaf Borba. Você deve conhecer o Azaf Borba, que proprietário do estúdio Life, que eu nem sei se continua esse estúdio até hoje. Ligou para o Azaf e disse amanhã, e ele marcou sem me dizer, amanhã eu tô levando uma pessoa para você conhecer, você tem compromisso? Não, pode vir, o Azaf sempre foi de Porto Alegre, né? No dia seguinte, esse Marcos, meu amigo, me acorda de manhã, ei, vamos, vou te levar num lugar. Vai, vamos lá te levar para você conhecer uma pessoa. Bora, e eu sempre assim, tímida, sem perguntar muito, vamos, não sei onde ele quer ir, vamos, né? Me levou na casa do Azaf Borba, tinha um piano, lá estava me esperando Alexandre Malaquias, que foi meu primeiro arranjador. Eu olhei assim, quando eu cheguei, eu falei assim, o que é isso? Aqui é o Estúdio Life. Cara, me deu uma emoção, assim, porque eu sabia os discos de cor da Life. Caramba, eu adorava os trabalhos do Azaf. Assim. Foi quando ele falou assim, senta no piano e toca alguma coisa pro Azaf te conhecer. Aí eu sentei no piano do Azaf e cantei Fogo Suave, né? Nossa. E aí o Azaf, que lindo, vamos fazer. Aí eu olhei para ele assim, vamos fazer o quê? Um disco seu. Eu falei, um disco meu? Como assim um disco meu? Como assim um disco meu? Caramba! E o Malaquias você já conhecia antes também ou foi ali? Nesse dia,
Porque quando o Marcos chamou o Asaf Borba para a conversa, ele já disse para o Asaf, eu quero fazer um disco dela, pode chamar o seu arranjador. Como é que funciona? Tem que chamar o arranjador, pode chamar. Então, nesse mesmo dia eu já conheci o Malaquias, nesse mesmo dia eu sou muito atirada, no sentido assim de, se eu sinto que é providência evidente na minha frente, assim, eu não recuo. Não recuo mesmo, posso estar me escangalhando de medo, mas Sim. eu vou. Você já desejava ter, assim, ser cantora oficialmente? Imagina, eu tocava negócio nasceu... criatura. Meu primeiro disco, eu tenho um vibrato de ovelha. Horroroso. Não, a pessoa vai aprendendo. Eu lembro que eles montaram o microfone para eu gravar. Quando eu fui gravar, eu tinha nódulo fibrótico e fenda em ampulheta. Tinha muito escape de ar na voz e não cantava, era tímida. Eu tinha sido nadadora profissional. Eu gritava muito quando eu era nadadora. Então eu tinha muito escape de ar. Rouca! E aí eu me lembro que ele fez umas marcas de esparadrapo no chão para eu não mexer o pé, numa distância do microfone enorme, assim, para disfarçar minha rouquidão no meu primeiro disco. Então, se ouve o meu primeiro disco, ele é bem rouquinho, mas ele era muito pior se o Abner, que era o irmão do Asaf, foi o técnico, não tivesse me ajudado nessa rouquidão. Então, hoje eu tô aqui, tô com a voz mega cansada, tô aqui com o meu nebulizadorzinho, fazendo exercício. Você ainda vai falar depois, né? Tem fono agora, que a Denise, que está me fazendo performance vocal, está me tratando, cuidando, na verdade, porque no processo do mestrado, como era muito introspecto, muito intelectualizado o esforço, eu tendo, quando eu estou muito focada, eu tendo a fazer um esforço muscular para dentro. Mesmo quieta, mesmo sem falar, eu prejudico a voz, eu fico rouca, por incrível que pareça. E aí eu procurei a Denise Pimentel, então ela está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular por causa da tensão. A tensão me enrouquece, eu não fico rouca de falar muito, de cantar nunca, é muito difícil. Então, eu posso estar rouca na fala. Psicológico, emocional, total. Mas muita gente fica assim. O Bruno Faglione, antes dele entrar pro Rosa, a gente já tinha gravado um clipe dele, porque a gente estava tentando fazer lançar solo, né? Com um cantor solo, e acabou que... antes dele ir pro Rosa? Aí a gente gravou a música um dia, né? Eu, o pessoal da Fábio, com o André e tal. E aí o Rosa, que tinha... sincronizou, porque Deus permitiu que fosse assim, né? Aí o Guilherme precisou sair, chegou no momento de sair, né? E eles estavam à procura de um vocalista, e por causa desse clipe, chamaram o Bruno. Só que antes dele entrar pro Rosa, a gente já tinha feito 1, 2 shows, apresentações dele no Aleluia do Rio e tal. Cara, o primeiro show dele, e olha que ele já cantava, ele ficou tão abalado que ele começou a achar que o retorno estava errado, que ele não estava ouvindo nada, que ele começou a ficar rouco e tal. Na verdade é tudo assim, nervoso na hora, né, com ansiedade toda. E você falou de fono, eu tenho feito uns workshops, né, para ministros de música, falando sobre técnica e espiritualidade. E até lembrei que você uma vez, não sei se você ainda tá com essa coisa de, como é que é o nome? Seminário não, Experience 2020. É isso, mais ou menos? É uma coisa de seminário? Vamos lá. O Experience é uma experiência que você tem com todos os professores da Oficina Viva num só dia. Com todas as opções de conhecimento. A gente se organiza em 9 áreas dentro da Oficina Viva. Então, a gente tem a área de vida profissional, a gente tem a área mulheres, a gente tem a área de expressão integrada, que é teatro e dança, a gente tem a área kids, a gente tem a área, deixa eu ver o que mais, meu Deus, agora entrou a gastronomia, a área musical, a área litúrgica, são 9 áreas. E o Experience é o quê? Um dia para você sentar e conhecer todo mundo que trabalha e tudo que a gente faz. A gente já entendeu que o Experience próximo vai ter que ser uma semana, porque não cabe mais num dia, né? Tá enorme, graças a Deus. Bom. Eu lembro que você falou no último Troféu Louvemos, você falou com o Renan Martins, que a gente foi com ele, e aí você tinha chamado ele para fazer alguma dessas aulas. Se eu não me engano, não sei se era esse evento ou era algo que você já estava... Não me lembro qual foi, mas a Oficina Viva se ocupa de bastante assunto que diz respeito ao artista, bastante. Não é só trabalho voltado à arte, mas porque tem o Núcleo Humanidades, que só trata de formação humana, estrutura psicológica. Então não é só técnica, né? Oi? Não é só técnica musical, tem outras coisas. Não, e é uma produtora voltada para assuntos que promovam sentido de vida. Não está voltada somente para a arte. Por isso que tem
formação humana, o núcleo humanidades, o núcleo mulheres, o núcleo gastronomia, o núcleo kids, porque a gente tem cada vez mais sentido a necessidade das mães, né, e dos pais, claro, para lidar com as crianças. Enfim, a Oficina Viva é uma produtora que se ocupa disso. Essa é até a minha defesa de mestrado. Então, tem muito a ver exatamente com o que você está fazendo nesse momento, né? Eu fui no mestrado por causa disso, porque eu recebi um convite do Bispo de São Paulo para que a Oficina Viva fosse parceira da Arquidiocese dentro da Faculdade de Teologia, como curso de extensão cultural universitária. Então, a oficina, os cursos passaram pelo processo da PUC, são cursos de extensão cultural universitária, e o diretor da faculdade reconheceu em um dos cursos da Oficina Viva com uma ementa suficiente para ser um curso de especialização para a vida do artista. Mas eu precisaria ceder a metodologia Oficina Viva para algum mestre da casa, porque só um mestre poderia liderar um curso de especialização para a vida artística. E aí foi quando ele me provocou, bom, ou você cede a metodologia ou você vai estudar. E eu, bora lá estudar. Foi por isso que eu fui estudar, por isso eu entrei no mestrado, que tem a ver com sentido de vida e tem a ver com cognição, com pensamento, que eu queria muito estudar o pensamento. Então, quando eu fui para a UCP, é um mestrado na linha de cognição social, ou seja, o pensamento no entre. Entre eu e você agora está acontecendo uma interação. Algumas funções mentais estão em ação. São essas funções que foram o meu foco de estudo, e especificamente na minha pesquisa o suporte social percebido que o aluno na Oficina Viva recebe através da arte provoca ele para o sentido de vida e para a busca de sentido ou não? Essa é a minha pesquisa. Você vai ter que assistir a defesa para saber se deu certo ou se não deu. Depois você me conta. Mas sensacional isso, e eu acho que é uma lacuna que você preenche também na igreja, né, e na música católica, no papel que você desempenha, né? Uma lacuna que você preenche porque quase ninguém... Se eu não me engano, acho que Padre Fábio é psicólogo. Não tenho certeza. Ele é filósofo e teólogo. E teólogo. Sim, aí padres são, mas é o que eu achei que ele fosse. Na verdade, eu lembro de uma pregação dele na Canção Nova, há muitos anos, tem mais de 10 anos. Eu dificilmente choro numa homilia, mas ele tem uma habilidade. Eu fiquei pensando, eu não sei o que é que ele, fez na vida. Eu sei que tem. Mas é incrível. E eu vi uma receita. É Deus que deu mesmo, é incrível, ele é incrível. Sensacional. Você já gravou com ele também? Não sei se foi no seu DVD de 2015. Eu gravei no dele, ele gravou no meu. Eu gravei no dele no Queremos Deus, ele gravou comigo no Municipal. Que DVD lindo o seu. Cenário, a regimentação, Malaquias e esqueci o outro. Sim, a grande maioria dos arranjos foram do Malaquias e relidos pelo Boina. Isso, o Boina, exatamente. Também com a assessoria de direção musical da Janaíne Pavani, que é minha pianista. Não, eu vou te falar o seguinte, é porque você é muito esclarecido, muito inteligente, porque as pessoas, os músicos da nossa igreja, e aí eu fico com cuidado para não falar muito mal, mas a gente tende a querer copiar, entendeu? Para se adequar, né? Então eu quero ser aceito, então eu vou fazer aquilo que já está acontecendo. E o que eu vejo na vida inteira é que você não tem essa preocupação, entendeu? E aí o arranjo do DVD é maravilhoso, é diferente, ele tem uma cara de tudo, assim, jazz, até aquela classe do Roberto Carlos naquele show de final de ano, assim, muito bonito, as cordas, tudo muito bem feito mesmo. Obrigada, é uma honra escutar um elogio seu. Não, imagina. Eu acho que tem essa coisa muito personalizada, que sempre foi uma inquietude da minha alma. Eu acho que todo artista tem isso, assim. Todo artista tem um lugar onde ele é só ele mesmo. E nesse lugar é o lugar onde a gente tem a exata medida do termômetro, se a gente está indo atrás de alguém, porque aquele alguém ganhou alguma coisa e você quer aquela coisa que aquele alguém ganhou, ou se você está indo atrás da tua própria história, que é árdua, solitária, árida pra caramba, é super desértica, mas é a única coisa que te fortalece. Cópias não fortalecem ninguém. Não tem jeito. E eu percebo um movimento perigoso
A Oficina Viva não se ocupa somente de música católica, pelo contrário, como eu venho da música erudita. Depois da música erudita, eu fui para Curitiba fazer musicoterapia, trabalhei na Fundação Cultural de Curitiba um bom tempo, como cantora de um grupo vocal de MPB. Eu venho da música erudita misturada com MPB, mas sempre muito católica, e meu trabalho foi muito reconhecido e respeitado, mais respeitado que reconhecido no meio católico. Então, eu acho que tem uma coisa perigosa dentro da estética católica hoje, assim, que não devia ser uma só. Claro que devia ter sua originalidade multiplicada, assim, mas é muito triste que o problema não seja só estético musical, o problema é de personalidade, né? As pessoas têm medo de ser elas mesmas e aí, consequentemente, é mais fácil você seguir uma referência estética, porque se você não segue essa referência estética, você vai ter que construir uma sua. A sua custa o quê? Custa habilidade técnica, mas também custa força psicológica. Criatividade e inspiração. Nem todo mundo tem, né, Pedro? Nem todo mundo tem, tá? Mas não vai vender. Mas aí, o que está à venda? Está à venda a sua alma, o seu negócio? O que é que você quer que venda? Exato. E principalmente no nosso meio, a gente não pode ser a prioridade o comércio. É trabalho, eu mas acho não que pode ser o número 1 da lista. E tá na mão dos produtores, você é produtor, você sabe, assim, de você identificar o que tem de ouro, o que tem de pérola preciosa no artista e saber proteger isso, dando a estética clara para que ele seja confortável, ganhe força e se sustente, se renove sempre, né? Eu demorei um pouco para aprender isso porque eu antes acreditava o contrário, que uma superprodução poderia salvar qualquer coisa, qualquer música. Não. E eu fui pensando, não, se ele não fala a verdade, exatamente, não dá certo. por mais produção que tem ao redor de um artista, se ele não tem personalidade forte, ele não aguenta. Tem que ser a verdade dele. A escolha de um artista não é só técnica. Não há pouco Pelo tempo, contrário. uma grande cantora em São Paulo, com uma baita produção, vou cantar o Milagre, não vou cantar o Santo. Uma cantora magnânima na MPB, assim, um super DVD maravilhoso, uma baita produção. No meio do DVD faltou voz. Parou a gravação, ela perdeu tudo, ela não quis seguir rouca para depois fazer a refação, não tinha força de personalidade, porque não estava dando conta da própria vida privada, com muitos problemas, milhões perdidos, entendeu? Então, nossa, para fazer de novo. Por mais que você cerque uma pessoa de produção, alguém de sensibilidade refinada vai bater o olho e vai pensar, vai durar 3 anos, 4 no máximo, depois morre. É ou não é? E tem gente que foca também só em lançar alguma coisa relevante e ficar vivendo dos louros, e não dá certo. E principalmente hoje em dia é tudo muito rápido. Você lança uma música e se você não trabalhar bem ela, no final do mês já acabou. Então, e não dá para focar, então não se faz mais álbum, a gente foca em um single, um clipe. Eu não acredito em artista de lançamento. O artista tem que ser com conteúdo de existência, entendeu? Se te faltar música, se te faltar letra, se te faltar voz, se te faltar a tua ferramenta principal de habilidade artística, como você se mantém? Se é artista ou não é? Artista não é só de uma habilidade. Artista é existencial, artista não é só factível. O artista não é só... Eu não sou só artista porque eu sei mexer em tecla, ou porque eu canto, ou porque eu escrevo. Mas não só isso. Mas as pessoas custam entender isso. Viver a arte, né? Não é só fazer alguma coisa, né? Uma habilidade mecânica. Esses dias, o Wilde mesmo, na conversa com ele, muitos me perguntam, Zissa, o que você faz para se renovar tanto? Eu falei, não penso, tem que me renovar, eu vivo. Eu não me gabo disso, não. Não, mas tem uma coisa que precisa ser ouvida sempre, o sopro de Deus me ajuda. O convite do meu bispo, do meu amigão, padre Boris, lá da faculdade para eu estudar, foi um imenso sinal de Deus para mim, assim. Bora lá, você quer construir um curso de especialização para a vida artística cristã? Você vai estudar. Você tem noção de onde você está se metendo, Jadair? Eu falando comigo mesmo, meu nome é Jadair. Você tem noção, Jadair? Tenho. Eu quero construir um legado que não dependa de mim. Eu quero fazer uma coisa que eu não preciso estar lá para ser bom. Mas eu preciso construir primeiro, entende? E as pessoas pensam só agora, assim, quantos views e curtidas eu tenho aqui no meu negócio aqui? É muito assim, muita insegurança. No frontline ou não? Eu tô no top 5 da canção nova, sei lá onde, o raio que parte. Me dá nervoso isso, Pedro, me dá muito nervoso. Se você só para nisso, fica muito difícil. E a gente estava falando dessa coisa do excesso, se não for verdadeiro. Eu lembro de uma coisa que também marcou minha vida, lá no comecinho da obra Shalom. O Nicodemos foi para o Rio
fazer uma pregação no Retiro de Artistas. No meio da semana, só a comunidade de vida tem as missas lá no centro de evangelização e tal, mas eu estava lá, não tinha uma quarta-feira mais ou menos. E aí não tinha ninguém para cantar e tocar, ele mesmo tocou e cantou. E assim, ele não é o maior cantor de todos, a gente sabe, quem conhece ele, nem o maior instrumentista de todos, mas ele tem uma intimidade tão grande e ele transborda. Foi a missa mais linda que eu assisti na minha vida, que eu participei na minha vida. Um violão desafinado e ele cantando do jeito que dava. Quando eu fui trabalhar na direção musical da Jornada Mundial, foi uma das primeiras pessoas que eu procurei no segredo, no privado. Assim. Ele é muito importante para mim. E ninguém pode saber, mas eu preciso muito da sua ajuda. Para ele e para o Martim Valverde, foram as duas pessoas primeiras que eu procurei, porque eu falei assim, não, eu não estou sozinha nesse trem, não, socorro, misericórdia. Não, mas é bom a gente recorrer, assim, e a igreja incentiva muito a gente se apoiar nos irmãos, a gente aprende isso no caminho, né? Porque senão a gente tende a ficar egoísta. Sabe mais, pergunta para ele, pronto, acabou. É simples. A gente tem vergonha de dizer que sabe menos, né? Mas é simples, eu sei menos que ele, eu preciso dele, eu tô aqui por acaso, porque Deus quis. Mas o que eu preciso aqui tá nele. Então, meu filho, faz a ponte, vamos. É uma forma de maturidade muito boa e de santidade também, né? A gente aprender a se deixar amar, né? Se deixar ser ajudado. E eu acho que você tem uma história boa com a comunidade, assim, longa e tal, você conhece, você... Shalom? Eu amo Shalom. Cantei o primeiro Aleluia, criatura, com uma roupa de borboleta azul. Assim. Lá atrás, né? Primeiro Aleluia. Quantos anos tem o Aleluia? Eu nem sei quantos anos tem. Não, ele tinha outro nome, era Trifest, virou Quadrifest, depois virou Aleluia, na época do Ronaldo Pereira ainda. Eu cantei no primeiro Aleluia do Parque do Cocó. Então, eu não sei se foi 2002, por aí. Aí depois foi pro céu, né? O Centro Espiritual. Foi antes de 2002. Eu estava no Volta para Casa, 2000. De 99 para 2000. Eu só entrei no Shalom em 2005, eu já não sei. Eu só ouço falar também, porque meu primeiro Aleluia foi só em 2007. Eu tenho um profundo respeito pela comunidade Shalom. Profundo respeito, assim, não só no Brasil, nas experiências em outros países também. Profundo respeito, assim. Eu acho que a Emílio, o Moisés me conquistam, me cativam. Eu tinha uma impressão de que era para você estar no Shalom com a gente. Mas é porque eu sou suspeito para falar esse tipo de coisa, mas eu ia adorar. Eu tenho um respeito muito grande, assim, não sei, vamos ver o que a vida faz e para onde que a vida vai levar, para onde que o sopro de Deus vai, mas eu tenho muito respeito mesmo, assim, é uma coisa... são poucos os lugares na alma da gente que a gente entende que tem raiz. Você pensa, aqui essa árvore pode chacoalhar, troca folha, troca de galho, troca de cor, mas é raiz, e pronto, né? Sim. Então eu tenho isso, assim, eu lembro uma vez que eu estava no Aleluia, e a gente tinha sido hospedado numa casa, não me lembro agora onde é que era, eu sei que eu estava com a Fabienne, e a Bibi me disse assim, tá tendo uma apresentação, um lugar aqui, e o Moisés está pedindo se você não pode fazer a gentileza de cantar pra gente lá agora. E foi incrível, assim, a prontidão. Eu só peguei minha bolsa, olhei para ela e disse, vamos? E ela, você vai? Eu falei assim, Moisés pede a ordem, né? Eu lembro que eu brinquei, eu falei, Moisés pede a ordem. Não dá, falar não... E é muito interessante, assim, não é um lugar onde eu me bato, assim, meu Deus do céu, Moisés pediu, eu vou ter que ir, ficar chato, público, conhecido, poderoso, né? E agora... Não, é pela admiração, né? Pela consideração. Respeito profundo, respeito espiritual, é diferente, né? Porque uma coisa é você ser diplomata, outra coisa é você ser dócil, né? É diferente. Nossa, totalmente. Tem uma intenção, né? A docilidade tem um sentido, tem um negócio... E é egoísta, não é altruísta, né? A intenção é outra. Eu sei que a gente tem pouco tempo, porque você tem horário, e talvez um dia a gente continue... Que horas são, gente? Não, são 15 para as 6 ainda, mas... Nossa, voou, né? Então voa, por isso que eu estava no começo assim, não, peraí, vamos começar, porque eu tenho tanta coisa para falar que eu já estou pulando, mas eu tinha uma coisa que eu queria ouvir de você, que foi uma coisa que me marcou na live que você fez com o Wilde, e você até citou o Martim, e na ocasião da jornada em 2013, né, que você foi cantar para o Papa. Você estava contando essa história para ele. Inclusive, antes, eu tenho uma história engraçada. Eu ia tocar com a banda que estava tocando com todos os artistas. Eu acho que você ia ser uma que ia cantar. Que eram, tipo, Olivia, Adriana, não sei o quê. Eu estava passando o som de dia, e o palco era aquele altíssimo. Eu caí do palco, de costas no chão.
pessoal ficou... Pior que ninguém viu da banda, porque eu tava na pontinha, puseram o teclado muito na ponta, assim. E aí eu fui chegar pra trás, fazer alguma coisa, caí lá embaixo, assim, os 2 metros. Aí o pessoal da equipe ficou não sei o quê, sendo que quando eu caí eu fiquei com uma cãibra na perna, o pessoal achou que eu tinha quebrado a perna, porque eu tava com a mão assim na panturrilha. Não, aí eu não toquei, porque eu fiquei com dor na perna, fui embora, só que já tinha o Rafinha também, né, Rafael Pereira, e aí ele ficou com o teclado, ele tocou todas as coisas e eu tava só ali dobrando. Eu acho que Deus não quis, mas eu fiquei frustrado na época que eu queria participar ali mas foi, né? Aí tem outras oportunidades. Mas aí você estava contando por isso que você cantou e que tinha uma situação do Martim estar lá e ele que ia cantar, mas tiraram ele. Como é que foi essa história? Foi lá? Foi na jornada? Foi sim. A gente tinha uma grade de horários de pré-chegada, durante chegada e pós-chegada do Papa. Tudo era meticulosamente calculado por causa do sistema de segurança. Então, não só a gente estava cuidando do artístico, do que acontecia no palco, do que quem subia, quem descia, mas eu tinha no rádio, tá chegando, a polícia abriu, a polícia fechou, entende? Então, eu estava com a Polícia Federal o tempo todo, estava com o meu chefe, o padre Renato, da época ia me dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim. Era ponte das decisões de alto escalão para saber o que ia para o ar, o que iria para a transmissão mundial, né? E aí eu tinha a obrigação de dizer sim ou não. Sim. Então tinha os produtores que estavam no pé da escada e subia um artista, todo mundo sabia o que ia acontecer, então eu estava atenta, vendo a coisa acontecer. Era na sexta-feira, se eu não me engano. E se eu não me engano, hoje é dia 28, bom, vamos ver o dia que vai passar o podcast, mas hoje nós estamos gravando no dia 28 de julho, hoje fazem exatamente 7 anos que a jornada terminou, né? Que legal. Caramba, você lembra dessa data? Eu nunca ia lembrar. Sim, porque ontem à noite eu fui rezar e fui lembrar de tanta coisa, assim, hoje foi exatamente 7 anos. E aí, estava cravado o tempo preparado para o Martim cantar antes do Papa chegar. Então, eu lembro que o Papa ia chegar 6h05. Então, cada artista tinha de 15 a 20 minutos e o Tim entrou no palco 15:06. Quando o Tim sobe no palco, tá tudo pronto, vamos lá, canta a primeira música, cantou a primeira música. Quando ele canta a primeira música, eu ouço no rádio, Ziza, esvazia o palco. A polícia mandou esvaziar tudo, o Vaticano antecipou o Papa 20 minutos. Justo na hora do Martim. Não, eu estava olhando, Tim, pela fresta. Lembra que tinha umas escadas que dava para a gente ver de fora um pedacinho do artista, né? Exato. Eu não vi nada, eu só olhava a tela e olhava de baixo e corria entre as escadas, né? Meu Deus do céu. E eu me lembro que quando eu recebi a notícia de que o Vaticano tinha antecipado, por quê? Porque era esquema de segurança. Era esquema assim, de divulga essa... Não, você imagina no Rio, o Papa, a primeira vez, na jornada com milhões de pessoas em Copacabana, né? O desespero, né? Total. Isso, assim, divulga isso para a imprensa, desestabiliza, volta, entende? Por quê? Segurança total, primeira viagem internacional do Papa Francisco, né? E foi das experiências mais incríveis. Eu lembro que estava o Henrique Corrales na escada, que era o meu produtor direto, que ele olhava para mim para eu aprovar as decisões e entregava os microfones e estava as pistas e soltava os sons para os artistas, né? Ele ouviu no rádio comigo, assim, ele olhou assim para mim e disse assim, aquele, não pode ser, né? E eu, lógico, meu olho encheu d'água na hora, que não é possível. Hoje eu estava vendo esse vídeo para tentar ver se eu identificava esse teu sentimento. Você achou ele saindo do palco ou não? Não, eu só vi já na parte que o Papa estava entrando e você já estava cantando. Mas eu tentei ficar te vendo para ver, porque vocês contou a história na live, eu ouvi, fiquei tentando identificar ali. Nossa Senhora! Mas não passou no visual, não. Acho que ficou só dentro de você mesmo, assim. Você cantou super perfeito. Teve muitas situações ali na JMJ que eu me lembro, teve um dos diretores da Globo que estavam fazendo a direção artística de transmissão de pool, né, de liderança de transmissão internacional, e ele ficou muito nervoso com o atraso do sábado, sabe, por causa da segurança bendita da polícia, né, todo mundo sendo revistado para entrar, porque tinha vindo de Guaratiba para a praia de Copacabana, então atrasou tudo atrasou, e a programação dele foi toda morrendo, e ele foi riscando. Guaratiba, era para ser lá depois do Rio Centro, o negócio aí, choveu.
Ele foi riscando os artistas da programação dele, foi riscando Rosa de Saron, não dá. Adriana Arides. E eu disse, não vai tirar não, meu filho, não. Esse homem ficou nervoso, Pedro, esse homem começou a esmurrar as paredes de nervoso. Pô, você imagina. Eu nunca vou esquecer na minha vida, o Heraldão ainda estava gordão, sabe, assim, do Anjos, o Heraldo, Marcelo grandão, né? Marcelo também. Heraldo, Marcelo, e na época o Dalvi também estava, se eu não me engano, não me lembro se o Dalvi estava, não me lembro. Eu lembro do Marcelo e do Heraldo, que eles viram a cena. Eles viram no canto do corredor e o Marcelo correu para me defender, porque ele viu que o cara ia me atacar fisicamente. Foi grave. Caramba. E eu tava numa graça sobrenatural, assim. Eu, de verdade, só pode ser sobrenatural, assim, porque eu tava com a direção geral, o padre Renato tava, meu chefe tava cuidando dos banheiros para ir para Copacabana, porque não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha nada de estrutura física. Então, o meu chefe me disse, se vira com o palco. E eu vou. Foi esquema de guerra. Ou seja, eu decidi o que ia acontecer e o que não no palco. Mas isso foi assim, ele só me fala, tô indo, se vira. E você ainda tinha que entrar para cantar, assim, ainda por cima, né? Depois você veja lá, eu cantando Meu Tudo de joelhos do lado da Maíra. Não, eu ia surtar. Se fosse eu, já não desisto. Assim, ó, eu só enxugava, eu vi ela emocionada, tem uma hora que eu puxo ela pro meu ombro, assim, ó. Eu disse, eu não tenho mais nada pra perder. Pode morrer agora, tá ótimo. Mas eu me lembro que, onde é que eu tava me perdi? Tava falando do que mesmo? Dos meninos, né? E eles viram no canto das divisórias do bastidor, eles viram esse diretor muito descontrolado, porque realmente era enlouquecedor o que estava acontecendo. Eu sei quem é, eu lembro. E tinha uma produtora lá também que falava altíssimo. Isso. Super nervosa e tal. Isso. E ela ainda era muito do bem, assim. Muito Sim, do bem. era. Muito do bem. Ele foi maravilhoso comigo depois, porque eu, no lugar dele, eu também teria ficado maluco, assim. Com certeza. E eu nunca vou esquecer a frase que eu tive que dizer para ele naquele dia, porque ele enlouqueceu, e aí os meninos chegaram para minha defesa, literalmente na minha frente, para que ele não me agredisse, né? E o Marcelo, com toda a classe, chegou na frente, algum problema aqui, né? Aí eu só dei o braço, assim, pro Marcelão, e disse, Marcelão, tá né? Porque tem que ser um cara grandão ali. Disse assim, tá precisando de alguma coisa, nega? E eu segurando o choro, assim, né? Não, tá tudo bem. Tá tudo e é um bem. papel dificílimo. Você E aí, o diretor me disse assim, fica tranquila. Eu vou fazer tudo o que você tá me dizendo. Mas o Espírito Santo me soprou assim no ouvido. Ele tá mentindo. E ele tranquilizou todo mundo e foi pro House Mix. Sim. Eu, de besta, que não tinha nada, fui seguindo, com a programação na minha mão, e eu vi na leitura labial de longe do House Mix, ele mandando pular os artistas católicos. Nossa, ele tava sem noção total. Aí eu entendo ele, porque ele estava num lugar de responsabilidade do trabalho dele. E seria lógico, numa lógica humana, sim, tira, ajusta, entra aqui tudo que está programado, tudo que foi preparado de produção de vídeo, e beleza. Aí eu me lembro que ele estava muito descontrolado, e o Dudu Trentin estava na House Mix, que é um queridíssimo produtor musical. Eu cheguei na House Mix, eu só olhei para o Dudu Trentin, e naquela hora eu cheguei para esse diretor, olhei para ele assim, precisa ser mantido o que você me disse. E ele se descontrolou, ele falou muito palavrão, me xingou, assim, né? E eu tava calma, Pedro. Eu lembro que o Dudu pegou um fone e disse assim, ó, você não merece ouvir isso. E pôs no meu ouvido. Eu tirei e disse assim, não é comigo, cara. Aqui, a igreja sou eu. Ele não pode cortar. Ele ficou tão nervoso que ele pegou o fone, jogou na mesa e disse, então transmite você. Eu só olhei pro Dudu e disse assim, como é que faz, meu filho? Então pronto. E ele disse, pega o fone que eu te ensino. Eu fiz a transmissão do pool por 40 minutos. Caramba, cara. Eu mandei, sobe Anjo de Resgate, sobe Adrenalina, sobe Rosa de Saron. E foi todo mundo. Até ele se acalmar. Respirou, voltou. Respirou, e eu entendo ele demais. Eu tenho o maior carinho por ele. Pegou o fone de volta, ele não conseguia falar, ele tremia de nervoso, e eu devolvi o fone para ele e disse, continua teu trabalho, meu filho. Dei para ele, o Dudu olhava para mim, o Dudu não respirava.
Não respirar. Pois eu fui, me ensina como é que faz, onde é que aperta. Agora, precisa transmissão mundial. Aqui a igreja sou eu. Pois é. Não, E foi o Espírito Santo mesmo. Super assertivo, foi muito de Deus. No dia seguinte, ele foi muito lindo, né? Esse diretor me abraçou, assim, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu vou te deixar linda na missa hoje. E eu brinquei com ele assim, eu já tô linda. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ele era responsável da transmissão da missa. Meu, imagina você com um negócio todinho produzido para uma transmissão mundial e tudo cai. Não, era de enlouquecer, então não era hora de deixar ele nervoso. Não, mas por muito menos, aleluia, que é muito menor, a gente já fica doido, né? Imagina o Papa. Então, teve muita coisa que nunca ninguém vai saber, assim, mas ao mesmo tempo, ele se descontrolou por minutos, ele ficou muito nervoso, mas ao mesmo tempo depois ele segurou na unha tudo. Então eu devo honra a ele, muito respeito, apesar do nervoso, apesar de estava todo mundo muito estressado, foi um negócio muito surreal. Mas trabalhou bem. Eu sabia que Deus tinha me feito para aquela hora, né? Não aquilo, né? E se não fosse você, ia dar muito errado. Então foi o Espírito Santo. O Espírito Santo ia ter escolhido alguém lá para estar lá também. Mas eu acho que teve uma história de vida, né, a história com a minha mãe, com a minha família. Eu tinha recém me divorciado, eu tinha vivido um momento de muito sofrimento, e nada me abalava, cara. Eu tinha sofrido demais, eu falava, não, isso aqui é pouco perto do que eu passei, o fundo do poço é onde fica. Mas é porque Deus te deu a graça mesmo ali, né? Porque você poderia ter surtado junto com ele. Foi sobrenatural. Eu pegava o fone e eu cantava. Quando a coisa pegava, assim, eu cantava pra galera. Vem, ó Espírito Santo, com o máximo de feminilidade, assim, doçura. E a galera no rádio, assim, como é que você consegue, cara? Um presente pro pessoal, né? Armas femininas. Só uma mulher pode fazer pra isso. Ver se acalma a moral da produção, né? Mas que um presente. Eu até postei ontem nos meus stories, olha, a melhor equipe de todos os tempos. Tinha 3 regras. Ó, eu convidei vocês para estar aqui, para passar fome, para não dormir, para sofrer. Passar fome, não dormir, sofrer. Nós vamos trabalhar, isso é fato. Passar fome, sofrer, não dormir. O primeiro que reclamar vai embora. Fato. Essa era a regra. Meu, essa galera foi sensacional. No meio da bom que você já preparou antes. Nunca vai esquecer que tinha um monte de mochila assim no QGzinho lá. Eu tava morta, né? Aí a gente tava decidindo o cronograma, que tinha que mudar tudo, mudou de lugar, mudou tudo. E eu tava sentada assim, em cima das mochilas, assim, para poder decidir como é que ia ficar o cronograma, assim, ó. Aí eu dormi, sentada, assim, aí alguém me pegou, feito uma bolinha, eu sou pequena, né? Feito uma bolinha, assim, fizeram uma cama de mochilas. E ali acho que eu dormi uma meia horinha, assim. Caramba, foi ali, imagina, né? Imagina se alguém te mandasse embora porque você dormiu, né? Não era pra dormir. Não, louca pra ficar. Só tinha aqui o pessoal do pool falando programação. Cadê o padre, meu Deus do céu? E o padre resolvendo os banheiros. Ai, que dó. Mas valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Ziza, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô preocupado com o teu horário, tá? Assim, deixa eu ver aqui como é que tá a minha fone. Já deu 6 horas. Peraí, deixa eu ver. Não me chamou ainda, tá tudo bem. A hora que ela me chamar, eu te falo, se você quiser. Vai lá, mas eu quero te deixar tranquila também, porque eu tô nervoso. Eu quero que a gente faça uma outra conversa, se você quiser. A gente pode ir mais um pouquinho. Tem tanta coisa, assim, pra falar, que eu já meio que, assim, já tô desistindo pra deixar pra uma próxima. Mas porque você... Marca a parte B, pronto, a parte 2. Não, você tem sido uma surpresa. Essa conversa para mim foi muito enriquecedora, porque eu simplesmente achava que você era essa pessoa que a gente conhece ali, aqui, assim, de trás dos palcos e nos troféus e nos aleluias e tal, uma pessoa ótima que canta. Mas é tanta história, tanta riqueza e de uma maneira simples, verdadeira. Eu acho que talvez esse seja, né? Essa seja a tua essência principal, e por causa disso tanta coisa acontece, tanto fruto dá, né? Aquilo que a gente estava falando sobre música, tem que ter verdade, mas na vida, né? A forma como você vive, me parece, tenho certeza que é real, é apegada na verdade mesmo. Eu acho que eu tenho um amor louco pela verdade, assim. É o único lugar confortável que existe, né, Pedro? Não tem conforto sem verdade. Pode ter dor, a gente se confunde no caminho, acha que o importante é a gente se proteger. Mas não.
Acho que tem uma noção do tempo também. É muito bom, assim. Eu estou vivendo um tempo da vida muito legal, muito legal. Assim, eu vou fazer 49 anos. São 30 anos de carreira. É bastante. É. É muito aprendizado. Eu acho que eu bati muito a cabeça em muitos momentos também. Muita coisa eu apanhei para aprender, mas também entendia que Deus queria de mim o que Ele tinha me dado a oportunidade de aprender, entende? Sim. Então, eu sempre tive uma inquietude intelectual, sempre tive uma inquietude de conhecimento. Por exemplo, quando a Muriele, que foi da comunidade Shalom, um dia a gente estava na praia do Futuro, tomando água de coco, tomando sol, comendo caranguejo. Foi saudade lindo, também. Deus, meu Deus. E ela disse assim, você devia estudar francês. Eu falei assim, querida, sério, filha de um menino de rua com uma roceira, eu estudar francês, Muriele. Ela, eu tô falando sério. Eu falei assim, e eu, não precisa falar duas vezes, né? Ela falou assim para mim, eu tô falando sério. Eu falei, ok, aonde? Se você quiser, eu consigo. Ela morava na Missão da França, em Toulon. Se você quiser, eu consigo. Eu falei assim, não, essa não é a frase. Se você conseguir, eu tenho que querer. É diferente, Nossa. né? E foi quando ela conseguiu uma bolsa de estudo para mim. Veja como o Shalom tem um lugar sagrado, assim. Ela conseguiu uma bolsa de estudo para mim dentro da comunidade Beatitudes da França. Eu fui para a França por causa desse convite, sem motivo algum para estudar francês. Fiquei um mês internada num mosteiro, nas Beatitudes, ali no sul da França, pertinho de Agen, entre Bordeaux e Toulouse. E fui começou do zero, não sabia nada de francês? Zero. Primeira semana eu tive os dois ouvidos e a garganta inflamada de tensão, porque eu não conseguia entender nada, nem falar nada. É complicado, né? Mas foi maravilhoso. Fui no ano seguinte, fui depois no ano seguinte de novo. Fui 3 anos seguidos, assim, sem entender muito o que Deus queria, né? Por que eu estava estudando? Eu sempre fui apaixonada pelos idiomas, assim. A mesma coisa foi acontecendo com o italiano. Você foi para a Itália também, né? Conhecendo também, a primeira vez que eu fui para Roma foi lá em Vilara, onde tinha a primeira casa da comunidade Shalom. Fui com a Fabienne também para lá. Depois fui para a Suíça, conheci a casa do Shalom na Suíça. E aí... Você conhece muito mais casa que eu, do Shalom. Talvez. O universo internacional do Shalom na minha cabeça começou a crescer muito, mas eu não entendia por quê. Quando chegou a jornada, eu tive que me virar nos 5 idiomas que eu falo. Moro em francês, moro em italiano, moro em espanhol, moro em inglês. É engraçado, às vezes Deus te dá uma pista e um presente num momento, e depois ele vai demorar anos para precisar daquilo de você. Mas se você está atento e não desperdiça aquilo que ele te dá, a lógica do desígnio de Deus é muito clara na hora certa. Entende? Exatamente. Então, minha história é isso, eu acho. Tudo que eu fiz no começo que eu achava que era perda de tempo, que eu não, a minha família, você não vai arrumar emprego não, você vai ficar só tocando, não sei o quê. Quando eu ingressei na comunidade, eu comecei a ver que Deus estava costurando tudo. Para eu aprender a ministrar música, a louvar e a usar aquilo que eu sei, a contribuir, fazer crescer. Eu me lembro, você falou essa coisa de novo abordando a verdade, né? Você na tua música e tal, não se preocupar em se adequar aos outros. No começo, a gente não se chamava nem fábrica, né? A fábrica, a produtora, mas eram amigos. E eu me sentia concretamente andando contra a corrente daquilo que todo mundo queria fazer. Mas não era eu atendendo uma vontade minha, era algo que Deus me impelia a fazer. E tudo aquilo que eu tinha passado e achado que não tinha importância nenhuma, eu estava tendo a oportunidade de aplicar, e a gente conseguiu fazer um marco, né, na música e mudar um pouco, né? Mudar um pouco a rota ali do que estava acontecendo naquele momento. E eu tenho uma gratidão a Deus muito grande por isso, porque ele não tem pressa em fazer acontecer, né? A gente que está no tempo, ele está fora, então ele, você quando criança vai ser assim, vai acontecer isso aqui, e lá quando você estiver bem mais velho, é que vai fazer sentido. Mas para você, mas para mim, Deus já faz, né? Eu sei o que é, né? Pedro, quem fez esse mosaico que está atrás de você? Esse aqui é um artista do Canadá, se eu não me engano. É Ted Manns. É um mosaico mesmo ou é uma colagem? É um mosaico super bem feito. Ele é um artista que faz esse tipo de arte para os podcasts americanos, os mais famosos. E eu, como acompanho, eu preciso de um desse.
Aí eu falei com ele, vem cá, eu tenho um podcast no Brasil, você não vai entender nada, que é em português, sou músico cristão, católico e tal. Ele, que legal. Eu falei, você faria um pra mim? Até que não foi caro. E ele fez, assim, com a maior alegria, ele adorou fazer, porque ele gostou do logo do podcast, né? Que é um 4, né? E quarto de cima. Você sabe que eu trabalhei com mosaico por muito tempo, Pedro? Você surpreende. Depois você me manda o teu currículo, porque eu quero saber toda a tua ficha. Trabalhei com mosaico. Espera que eu vou buscar um pra você ver. Bora, pega lá. Ó. Caramba, coisa linda. Esse é o 5 pães, tá lá, mas é o 5 pães e 2 peixes. É. Caramba, muito, deixa eu buscar muito o 5 pães, peraí, segura aí. Você pegou que material você usou para isso? É uma técnica de pintura a frio de vidro. Eu pinto o vidro, eu faço a peça, é a cor da peça que eu preciso. Ó, 5 pães e 2 peixes, ó. Fica um no outro? É, um dentro do outro. Caramba, que coisa linda. Esse cara, ele usa tipo azulejo né? E ladrilho. E aí... Tá com cara de pedra natural, essa vermelha. É tipo azulejo, de chão de parede e ladrilhos, assim. Quando você vier aqui um dia, você vê mais de perto. Legal. Quero que eu trabalhei bastante tempo, ainda continuo fazendo, só não divulgo muito. Qualquer hora você entra lá, fez mosaicos, Isa Fernandes no Facebook, você vai ver umas coisas. Não, mas que isso? Mas você dorme? Como é que você faz? Porque não dá tempo. Mentira, você tem quantas horas por dia? A artista, ela é multifocada. Teve um tempo que eu fui para Roma estudar no Centro Rússia Ecumênica. Eu sempre fui muito apaixonada por iconografia bizantina, então eu fui estudar em Roma. Logo depois do divórcio, assim, precisava dar um grande amigo, o meu diretor espiritual, meu grande amigo, que disse, vem para cá estudar. Ele estava em Roma na época. E foca, né? Foca para você poder se preparar mais. E eu trabalhava, quando eu fui casada, quando eu era casada, eu trabalhava com mosaico, tinha uma ateliê, uma sócia, e fazia muita coisa. Tem mais coisa aqui em casa, mas está preso, são peças presas, não dá para te mostrar. Tem bastante coisa por aí pelo Brasil que eu também fiz. Durante muito tempo, quando eu deixei de cantar, eu só trabalhei com arte plástica, adoro. Coisa linda. Como é que eu faço para ter um Ziza Fernandes original? Tô querendo, porque o cara do Canadá já fez um para mim. Quem sabe? Já é pianista que nem eu, assim, eu tô me identificando com tanta coisa, cara. Por isso que eu queria fazer logo umas 3 partes do podcast pra gente abordar tudo. Mas vamos encerrar hoje, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Eu acho que você se revelou pra mim, talvez tanta gente já te conheça, assim, uma pessoa muito, mas assim, pessoa fantástica que eu não tinha essa noção. Eu achei que você já era uma pessoa ótima, mas olha, superou. Que não é pelo fazer, é pelo ser, entendeu? Imagina. Então, obrigada. Aí você vai entendendo porque que eu fui difícil até conseguir o horário, porque... Não, já achei um milagre agora. Coisa. Um milagre que deu certo. Se der certo uma outra vez, então aí que vai ser um super milagre. Mas eu quero que tenha também feito um sentido para você, que a gente possa, de repente, marcar uma amizade, início de uma amizade aqui. Sim, Pedro, sim. Eu agradeço demais o convite, a insistência, e ao mesmo tempo de não ter desistido nesse tempo de mestrado meio exigente, assim, que eu fiquei meio ilhada, né? Mas eu te agradeço muito pela oportunidade de trazer à luz, às vezes, as coisas que as pessoas nunca falam muito, né? Fazer um espaço para a verdade é coisa de gente corajosa, né? De gente que se levanta no meio da correnteza e se recusa a andar na correnteza, né? Então, acho que isso me dá esperança, me fortalece também, me ajuda. Assim, não, tem gente andando junto, né? Tem gente por aí também. Bom, eu me identifiquei muito e me ajudou muito também a repensar. Agora eu tenho que buscar mais 5 coisas para fazer, porque eu me sentindo o cara mais solto na vida que existe. Mas, Isa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente se fala assim que der. Tá bom. Beijo, um abração para você, um beijão e Deus te abençoe. Amém.